Eu vou convidar a doutora Carla Mello, né? A doutora Carla Mello, aqui amplamente conhecida de todos e todas, certamente que estão nos assistindo também, e participante aqui do Fórum DCNTs já há muito tempo. Ela é endocrinologista e doutora em medicina pela USP e é coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes. E hoje a doutora Carla Mello vai nos trazer aqui sobre as atuais recomendações de ajustes das sociedades médicas e como essas sociedades têm contribuído para melhorar o atual cenário. Obrigado pela participação mais uma vez, Carla. Obrigada a você, Mark, Pedro, Elizabeth, eu que agradeço a toda a equipe do Fórum DCNT por mais uma oportunidade de discutirmos saúde pública, né? E boa tarde a todos os panelistas e os que nos assistem, né, nessa discussão. Bom, a autodescrição é uma coisa difícil de fazer, né? Tenho os olhos castanhos escuros, sou magra, e talvez a parte mais importante da minha autodescrição, tenho diagnóstico de diabetes há 48 anos. Bom, então, Mark me passou essa missão, né, de responder quais as atuais recomendações de ajustes das sociedades médicas e como essas sociedades têm contribuído para melhorar o cenário atual. Bom, em relação ao cenário, eu vou começar, para também falarmos de diabetes tipo 2, de estratégias importantes e necessárias para mudarmos o cenário de pessoas com diabetes tipo 2 em nosso país. Então, nós temos um PCDT, né, que deveria dirimir qualquer heterogeneidade no nosso país, mas que o próprio PCDT ele precisa, sim, de alguns ajustes, como priorizar o uso de metformina de ação prolongada em pacientes que tenham efeitos colaterais gastrointestinais, priorizar o uso da gliclazida por dar menos hipoglicemia e a glibenclamida, e as duas estão disponíveis em nossa saúde pública, mas a glibenclamida continua sendo priorizada, fazer com que haja, né, uma aquisição, distribuição e a dispensação dos inibidores de SGLT2 para os novos pacientes a serem beneficiados, né, como aqueles que têm insuficiência, doença renal, do diabetes ou não, outra doença renal, não obrigatoriamente associada ao diabetes, e insuficiência cardíaca. Nós já temos indicação para pessoas com diabetes e conseguimos reduzir a faixa etária, que era um pedido também. Temos a questão de melhorar a insulinoterapia. Todos nós sabemos que pessoas com diabetes do tipo 2, mas que fazem uso de insulina, apenas entre 10% a 12% chega a atingir o controle glicêmico adequado, né? Esses pacientes também apresentam uma frequência alta, incidência e frequência alta de hipoglicemias, principalmente as graves e noturnas, né? Então, a gente precisa, para reduzir esse risco de hipo, termos, né, reduzir o excesso de insulina basal e começarmos a intensificar a insulinoterapia, acrescentando bolos. Haja visto que as principais hipoglicemias vistas em pessoas com DM2 são as graves e noturnas, né? Otimizar um recurso, de fato, como foi mostrado, muito obrigada pelos novos dados, Thomas Robinson, mas, de fato, nós temos, né, que otimizar recursos, e o Mark mostrou muito bem, o Brasil investe em saúde, mas a gente precisa otimizar o recurso para que a gente possa empregar esses recursos de uma maneira melhor, né? A otimização da monitorização da glicemia capilar em pessoas com diabetes tipo 2 é um deles, né? Porque todos deveriam receber de 3 a 4 fitas, e isso é importante, viu, Thomas, porque aqui, na verdade, é uma lei nacional e nós não deveríamos ter diferenças no quantitativo de tiras reagentes que essas pessoas recebem, tendo em vista que é uma compra tripartite, com recursos do Estado, do município e também federal. Então, a gente precisa, por exemplo, para uma pessoa que está iniciando a insulinoterapia, que não faz ajustes de doses de acordo com essas pontas de dedo, não precisaria de 4 glicemias ao dia. Enquanto que aqueles, né, as gestantes com DM1 ou mesmo crianças menores, precisariam ter mais fitas do que as clássicas 3 a 4, né? E termos a redução do risco cardiovascular nessa população de pessoas com diabetes tipo 2, implementando a iniciativa HEARTS Brasil,
né, que é uma iniciativa da OMS e da nossa Organização Pan-Americana de Saúde. Em relação a mudanças no cenário de pessoas com diabetes tipo 1, nós temos que melhorar em muito o acesso e a adesão ao tratamento. Por que eu junto essas duas questões? Né? Primeiro, porque para termos isso, né, para termos o acesso melhorado, nós precisaríamos saber quem são as pessoas com DM1, o que é que elas demandam em termos de medicamentos e dispositivos, né? E teríamos que ter uma dispensação mais facilitada. Né? Então, é um acesso que vai melhorar a adesão, porque o paciente conseguiria, por exemplo, pegar na atenção primária à saúde, no postinho de saúde mais próximo da casa dele, né, os materiais, né, que têm que ser dispensados para o seu tratamento. Então, isso é um pedido antigo que nós sempre estamos renovando. Né? Ter atendimento 2 a 4 vezes ao ano, que pode ser, que deveria ser com especialista, mas que, se não for, que se use a telemedicina para estreitar, né, essa distância, para diminuir essa distância entre o generalista que está na ponta, cuidando de pessoas com DM1, sim, porque DM1 também está na atenção primária, e que ele possa se conectar com o especialista. Né? E não termos excessos burocráticos, né, Sheila? Isso é uma das coisas que mais atrapalha a dispensação e o recebimento desses medicamentos e dispositivos por pessoas com diabetes. Nós precisamos, como super bem dito por todos, educação em diabetes, com foco em insulinoterapia, porque vocês já viram que todos nós sabemos que 10% das pessoas que usam insulina no Brasil, quer seja DM1, quer seja DM2, tem controle glicêmico inadequado. Então, sim, insulinoterapia é uma seara, né? É uma área que precisa ser melhor cuidada. Né? Isso em relação aos profissionais de saúde, esses processos de educação, pacientes e familiares, né? Todos precisam receber essa educação em diabetes, e nós precisamos, como já dito, né, intensificar a insulinoterapia para pessoas com diabetes tipo 1 dependentes do SUS, para que as pessoas possam ter flexibilidade no seu estilo de vida, né, e consigam fazer a terapia de acordo com o seu dia a dia, ajustando doses de insulina bolus, né? Isso é fundamental. Bom, em relação à segunda questão, Mark, ações, né, que essas sociedades têm feito, né? Então, algumas dessas ações da SBD em políticas públicas do diabetes, a SBD conseguiu desenvolver com parcerias como o Fórum DCMT, mas também outras sociedades como o SBEM, SBT, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ADJ Diabetes Brasil, Sociedade Brasileira de Nefrologia, ANAB, FENAB, né, estudo para as ações relacionadas à saúde pública. Também temos parcerias com CONAS e CONASEMS em diversas ações, como o Planifica SUS, diabetes e Covid-19, educação em diabetes para profissionais de saúde. Né? Temos parcerias científicas com o Conselho Federal de Farmácia e a FMUSP, que nos mostrou os números novos de pessoas em risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2. Né? Temos suporte também do Advocacy da SBD, feito muito bem por Débora Angieri, né? Orientando e estimulando a participação da população com e sem diabetes em respostas às consultas, respondendo às consultas públicas relacionadas ao diabetes, mas também dando informações sobre discussões que acontecem mais frequentemente, né, na mídia, e além de participações no Conselho Nacional de Saúde, desculpa. Outras ações da sociedade brasileira, nós coordenamos o processo e conseguimos, né, incorporar os análogos de insulina de ação rápida. Isso foi em 2017, mas a sua dispensação adequada só aconteceu em 2018, né, a aquisição, e depois faltaram as agulhas, enfim. Teve entre a aprovação e a dispensação, demorou um pouco. Hoje nós temos canetas, né, disponibilizadas para esses pacientes, que deve melhorar a adesão ao tratamento também. Elaboração do PCDT do diabetes tipo 1, a Sociedade Brasileira de Diabetes, em minha pessoa, um dos autores do PCDT do diabetes tipo 1. Incorporação dos análogos de insulina de ação prolongada, citada por Sheila, né? Nós participamos desde o início da discussão com o DAF, com o ITEC,
sobre a questão custo, é diferente de preço, depois nós podemos entrar nos detalhes dessa discussão, mas eu não estou sem tempo, né? Contribuições para o PCDT de diabetes tipo 2, né, aquelas priorizações que nós citamos logo no início. Temos também notas técnicas elaboradas em conjunto com a SBD sobre reuso de seringas e agulhas. Participamos, né, como SBD, do Grupo de Trabalho sobre Insulinoterapia no SUS, da iniciativa Hearts Brasil, com o interesse de identificar pessoas com alto e muito alto risco cardiovascular, porque a intervenção necessária nós já temos. Nós temos estatinas de média e de alta potência que podem ser usadas, mas nós precisamos primeiro identificar esses pacientes na atenção primária de saúde. Apoio à frente parlamentar, mista para prevenção, diagnóstico e tratamento do diabetes mellitus. Né? Essa é a minha última frase, que de fato nós temos grandes expectativas com essa parceria com a deputada Flávia Moraes e com todos, né, que fazem a frente parlamentar mista. Obrigada, Ana.